Ei, sejam bem-vindos a mais esse podcast por cá, professor Gilberto Lima, professor da disciplina de Geografia. E hoje eu resolvo trazer aqui um conteúdo muito pertinente, um conteúdo que eu vivenciei, que eu experienciei e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com o conceito e estudo também da geografia dentro do aspecto geopolítico, social. Então vamos nessa. De antemão, peço a vocês, meus queridos, que curta, se inscreva no meu canal, compartilhe para que eu continue tendo essa motivação de criar conteúdos dinâmicos, legais para vocês, viu? E podermos trabalhar cada dia mais com mais afinco e desejo. Então, vamos começar o conteúdo logo depois da nossa vinheta. Meus queridos e queridas, o tema desse podcast de hoje é desvendando os desafios da troca de rins e transplantes no Brasil. Aí eu vou trazer sobre uma perspectiva econômica e geográfica, certo? Muita gente, muita mesmo, atualmente sofre com o problema renal. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que sofri bastante durante 2 anos e meio com a questão do problema renal. Por isso que eu recomendo que você beba bastante água, cuide da sua saúde renal, porque é uma doença silenciosa, é uma doença que você não espera quando ela irá lhe atacar. Você não tem sintomas diretos como outras doenças e de repente você está convalescente, está sofrendo e vai sofrer bastante numa mesa de Você hemodiálise. espera até eu apontar pra você assim? É mesmo, é? É sim. Então, observe, dentro da perspectiva geográfica e econômica, eu vou trazer esse desafio que eu acho como o estudo que eu li, a reportagem eu vou deixar na descrição desse vídeo, a reportagem que me inspirou a fazer esse podcast, a comentar sobre esse assunto, porque eu vivenciei, experienciei isso no auge da minha vida em que eu não esperava que eu teria nem a perspectiva e o sofrimento da questão renal, certo? Fiquei na fila de transplante em São Paulo durante um ano e tive a honra e a oportunidade de pessoas maravilhosas que passaram pelo meu caminho, inspiradas por Deus e que me ajudaram nesse processo. Daí eu cheguei, depois de 2 anos e meio, tive a oportunidade também de fazer o transplante através de um doador morto. Só que, dentro do estudo e perspectiva que eu trago, que eu pego as experiências de fora, principalmente dos Estados Unidos, que é um dos países que mais transplanta no mundo, trago essa experiência para esse podcast. Vamos lá. Então, inicialmente, eu vou trazer 3 aspectos sobre os desafios da troca de rins, o que é troca de rins e transplantes no Brasil e a perspectiva econômica e geográfica. A troca de rins, aqui no Brasil, atualmente, de acordo com a legislação, só é possível uma pessoa transplantar o rim vivo, doador vivo, se for seu familiar. Então, se for um primo, se for um tio, se for uma tia, se for um familiar que tenha a compatibilidade, porque é estudado a compatibilidade de características, até porque posteriormente do transplante renal, você terá que fazer usos de medicamentos imunossupressores para que seu próprio organismo não rejeite algo que ele desconhece, que é algo que não faz parte do seu sistema orgânico. Então, daí vem toda essa política. Aí aqui no Brasil, só família, certo? Doador vivo, só família. Lá fora,
principalmente nos Estados Unidos, existe a possibilidade de alguém que tenha a mesma compatibilidade, mesmo que não seja seu familiar, ele possa lhe doar. Inclusive a possibilidade de você pagar alguém para receber essa doação, mesmo que não seja o teu familiar. E isso permite, do meu ponto de vista e de acordo com o estudo do economista que eu irei citar, uma maior dinâmica nesta fila que é imensa. Você não percebe porque você que está assistindo esse vídeo talvez não seja doente renal, não tenha passado pela hemodiálise e não sabe quais os problemas que envolvem todo esse aspecto, entendeu? Mas se você já sofreu ou sofre com isso, você sabe que a fila é imensa e nem todos têm a oportunidade de fazer esse transplante de forma facilitada. Então, voltando aqui, sobre essas três perspectivas do problema, das possíveis soluções e do obstáculo, vamos para frente. O problema é simples. No Brasil, existem 150 mil pacientes em diálise, isso é dado atual. E 30 mil deles estão na fila aguardando por um transplante renal. Porque além disso, você tem que atender alguns pré-requisitos para fazer parte da fila de transplante renal. Porque você pode estar perguntando, porra, 150 mil, só 30 mil está inscrito, outros não têm a oportunidade. Tem que ser avaliado se a pessoa quer, primeiramente, porque às vezes também tem a vontade, ao livre-arbítrio da pessoa. Segundo, se ela é compatível. E terceiro, se já não é uma idade de risco. A partir dos 60 anos, fazer transplante já não faz mais sentido. Até porque a doença renal ela atinge mais a galera que já está mais idosa. Então não faz mais tanto sentido pelo risco e pela expectativa de vida, entendeu? Então é mais prático você fazer a diálise, mesmo que seja um tratamento mais caro. Mas deveria haver uma janela maior, porque aqui no Brasil ainda tem essa restrição geográfica e econômica. Dando prosseguimento, nos Estados Unidos a situação não é muito diferente, mas tem essa oportunidade, essa possibilidade da troca de rins, da troca renal. Que a situação lá são mais de 70 mil pessoas que esperam pela doação de órgão compatível. Aqui são só 30, lá são 70 mil. Aí tem uma perspectiva maior. Mas a proporção de habitantes nos Estados Unidos e do Brasil são diferentes, sim, são diferentes. Mas a conformidade de andar lá é porque tem essa possibilidade que eu irei citar agora aqui no nosso estudo. Possível solução para esse entrave. O economista Alvin Root, que foi um dos idealizadores da troca de rim e ganhador do Nobel em 2012, por essa contribuição para corrigir determinadas falhas de mercado, ele traz esse método do matching. Qual o método do matching? O cara, por exemplo, você tem um problema renal, Deus o livre guarde, mas tenha o teu problema renal, você tem a possibilidade de achar uma pessoa compatível, fazer os estudos científicos, você tem grana, você paga e a pessoa vai vender este órgão para você. E aí você sai da fila, entendeu? Até porque o transplante renal é muito mais barato do que você ser mantido em uma máquina de hemodiálise 3 vezes na semana, 4 horas por dia. Então, é muito mais viável e mais prático essa possibilidade, entendeu? Daí, como eu já acabei de citar aqui, fazer transplante sai mais barato do que manter pacientes em diálise. O próprio Root, em seu estudo, ele fala sobre isso, certo? Existe a preocupação que as pessoas acabam perdendo de vista a realidade de que milhares de pacientes perdem a vida por causa da falência renal. Isso é o próprio economista falando, que muitas pessoas perdem a vida por conta da falência renal e pelo tratamento invasivo e doloroso que é a hemodiálise. É muito invasivo e doloroso e acaba gerando outras comorbidades, outros problemas para a pessoa que fica em tratamento a longo prazo neste tipo de procedimento, entendeu? E aí no teu livro, o livro Gary Roth,
and Why, the New Economy of Marketing and Marketing Design, de 2016, que saiu no Brasil com o título Como os Mercados Funcionam, Portfólio. Ele traz essa perspectiva sobre este mercado, sobre essa correção no mercado, que pode ser muito mais viável do que manter a galera, até porque aqui no Brasil esse tratamento é pago pelo Estado. Lá nos Estados Unidos não, o cara que trabalha, ele tem que pagar o seu tratamento, a não ser que ele comprove que não tem condições de pagar esse tratamento, não tem condições de adquirir esse medicamento de alto custo mesmo transplantado. Aqui no Brasil não, o Estado assume toda a responsabilidade, muito melhor. É muito fantástico isso aqui do Brasil, o SUS funcionando nesse aspecto, mas só que poderia ser muito mais barato e muito mais viabilizado, até porque existe toda uma outra estratégia política e farmacêutica por trás da hemodiálise, certo? Cabe falar. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! O mercado se enche de raiva. Mas voltemos aqui. Então, esse livro ele traz essa nova perspectiva de econômica, gerando a solução para esse problema. Aí temos aqui no Brasil o obstáculo de se implementar essa nova forma de botar esta fila de transplante para andar. Aí tem o que? Questões morais, as mesmas questões que impedem as mulheres de fazerem aborto, são questões da questão da troca renal. Por que ninguém comenta? Porque não é do interesse social. Utilizam a questão do aborto, utilizam a questão do aborto como algo político, como base de campanha, mas não se envolvem com essa questão de saúde, porque talvez não tenha tanta importância para o Estado, mas deveria ter, porque o número de pessoas que estão sofrendo de doença renal tem aumentado exponencialmente no Brasil. Se vocês quiserem, eu trago um estudo geográfico falando sobre isso. Coloquem nos comentários se vocês quiserem e eu trago aqui para a gente discutir melhor. Mas aí, para não ficar muito extenso esse podcast, voltemos aqui. As questões morais impedem essa troca de rins, assim como impede também de mulheres fazerem barriga de aluguel. A mulher não tem estrutura, digamos que, como é que fala? Uterina para ter filho. Ela pode alugar, pagar de uma pessoa que tem essa estrutura uterina e fazer a barriga de aluguel. O mercado corrige essa demanda. Tem gente que tem dinheiro e quer ter filho, pô. Tem gente que tem dinheiro e quer fazer o transplante renal. Ah, mas vai gerar determinadas adversidades, vai gerar determinadas como é que se diz? Desequilíbrios, determinadas desigualdades. Gente, desigualdade já há, e já há muito. Você acha que de forma subliminar, de forma escondida, de forma escusas no dark web, por aí vai, não ocorre esse tipo de mercado, assim como o tráfico de drogas, o tráfico de órgãos também? E aí? Já avisei que vai dar merda isso. Mas ninguém gosta de tratar esses assuntos dolorosos, né? Mas voltemos aqui para o foco do nosso podcast, do meu comentário, que é esses obstáculos que impedem a implementação de algo que vai ser tão benéfico para a sociedade. Não estou defendendo a retirada da assistência do Estado às pessoas que não têm condições de arcar com suas responsabilidades com relação à sua própria saúde, com relação à sua sobrevivência. O Estado aí está perfeitamente, mas com relação à possibilidade de quem tem sair da fila e dar espaço até quem não tem condições, seria bem melhor, não é isso? Mas aí vem essas questões de entraves, que são esses obstáculos. Questão moral, questão de que os órgãos podem ser roubados, sim. Tudo isso, toda solução, principalmente com relação aí entra a geografia, toda solução com relação a questões sociais gera os efeitos colaterais. Sempre vai haver efeitos colaterais. Então, quando surge o efeito colateral, aí a gente vai pensar no efeito colateral. Não vamos pensar no efeito colateral sem tomar ação. Melhor o feito do que o não feito. Então vamos
primeiro pensar na prática, na aplicabilidade, depois pensamos nos efeitos colaterais. Você vai pensar no efeito colateral, sendo que você já está terminal no médico e o médico lhe propõe um tratamento. Você vai pensar no efeito colateral, mas eu posso ter diarreia lá na frente. Não, você vai querer a solução logo para aquele problema, para você sair do sofrimento. Então, pensemos nesse efeito colateral lá na frente. Aí gera políticas de segurança, políticas públicas de colocar, no caso, a investigação e por aí vai, certo? E aí tem outro aspecto também, doadores serem abusados de alguma maneira. Já são abusados, gente. Existe tráfico de órgão, assim como existe tráfico de drogas. Só que ninguém comenta, só que ninguém traz isso à tona. E tem que ser dito, Já avisei que vai dar merda isso. certo? E aí, dando prosseguimento, a todo finalmente desse estudo, vou voltar a mostrar para vocês. Primeiro, os transplantes renais por número de doadores. Vamos trazer a perspectiva geográfica disso aqui, ó. No mundo, quem mais transplanta no mundo inteiro, é os Estados Unidos. Se você observar aqui na telinha, ó, Estados Unidos da América, ele transplanta mais. Isso, doador falecido e doador vivo. A proporção ainda está pouca, tá aquém, mesmo com a permissão da troca, da venda de órgãos, só que é oficializada, só que ainda está numa projeção muito baixa. E o doador falecido é muito maior lá nos Estados Unidos, por conta da compatibilidade, né? Aqui no Brasil estamos em 30º lugar. E há, exclusivamente também, essa questão do doador vivo, só que por questão familiar, né? Por questão familiar, que não pode ser uma pessoa distinta que tenha a mesma compatibilidade que você lhe doar. É isso que eu estou defendendo através do estudo do Adam com relação a essa sugestão de mudança e de resolução aí. Temos mais transplante de doador morto e 30% no caso, certo? Daí vemos, isso aí seria para o final, né? Aqui na Bahia, certo? Quem mais transplanta no Brasil é São Paulo, depois vem Minas Gerais, depois Paraíba e Bahia, que é o nosso estado, a maior parte não, todo o transplante renal aqui na Bahia é de doador morto, certo? Aqui, ó, Bahia bem fraquinho mesmo, a grande maior parte de doador morto. E aí temos aqui a perspectiva da Bahia. São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia fica em 6º lugar, certo? Então, gente, era sobre isso que eu queria falar, mostrar para vocês que é um grande desafio, um desafio socioeconômico, político e que pode ser sanado com boa vontade, com estudos, claro, com bons estudos e implementando viavelmente essa nova perspectiva para as pessoas que tanto sofrem na fila do transplante, certo? Por mais, agradeço a compreensão, curtam, compartilhem, faça esse pretinho ter disposição para produzir mais conteúdos legais e discuti-los também, certo? Tamo junto, até a próxima, bye bye.